Oi, eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente. Oi, tem alguém aí? Oi. Ê, tô aqui, você tá aí, que bom. Se você quiser saber um pouquinho sobre a filosofia humanista, eu vou estar compartilhando, tá fim? Então, espera um pouquinho, tá? Que eu já vou começar. Oi, eu sou a Ali da Costa, sou artista e humanista, e nós estamos em mais um Chacoalhe. Olha só, vamos tomar um chá com a Ali. Vamos chacoalhar a vida um pouco? Pois é, um pouquinho diferente hoje. Eu vou estar falando sobre a filosofia humanista. É isso mesmo. Há 16 anos eu venho estudando e praticando essa filosofia, e nada mais importante do que a gente se pautar e se basear pelos escritos, por pensadores, por filósofos que trouxeram para nós essa oportunidade do aprendizado, do estudo, do diálogo, e eu estou iniciando a leitura e vou trazer para vocês aqui, o princípio humanístico, tá? Então, nós temos o Felix Unger e o Daisaku Ikeda, né, nesse livro do diálogo, que é um diálogo baseado na compaixão e na tolerância. Será que a gente tem bastante isso hoje em dia? Como é que você acha que nós estamos na humanidade, né? Pensando aí nesse século XXI, você acha que está tudo legal para todo mundo? Que está extremamente honesto, justo, tolerante, né? As pessoas estão assim, umas tendo muita empatia pela outra, né? E aí, será? Tá rolando isso aí próximo da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro? Como é que tá? Tá super bacana, tá super harmônico? Então, não sei, se tiver, me fala, manda aí mensaginhas, né? Nós estamos em vários canais, né? Estamos na TV Praia Grande, né? Com esse programa toda quinta-feira, né? Às 4 da tarde. Então, vamos poder estar compartilhando um pouquinho isso. Eu quero estar trazendo para vocês aí, ao longo das próximas semanas, o desenrolar deste livro, que é um diálogo entre esses duas personalidades. O Dr. Felix Unger é pioneiro, né? Eu vou ler aqui a descrição dele, porque ele é muito incrível, ó. É pioneiro em medicina cardiovascular, autor de mais de 40 publicações médicas. 40 nada, gente, 400, olha eu louca aqui lendo que não tô nem me ligando. Mais de 400 publicações médicas e científicas. E eu vou fazer uma coisa básica, porque eu tô aqui, ó, necessitando disso, por isso que tá difícil. Agora ficou bem melhor. Olha só. Então, é autor de mais de 400 publicações médicas e científicas e um dos especialistas na área da cardiologia mais conhecidos no mundo. Criou o coração elipsoide, um coração artificial com o qual realizou o primeiro transplante clínico desse órgão na Europa. É membro de inúmeras sociedades científicas de assuntos específicos, organizações nacionais, europeias e internacionais. O Dr. Unger se formou na Universidade de Viena e atua como presidente honorário da Academia Europeia de Ciências e Artes. E eu vou falar dessa figura maravilhosa que a gente fala sempre para você ir atrás e pesquisar sobre ele, que é o Daisaku Ikeda, meu mestre da vida lindíssimo, que dedicou a vida para que a gente pudesse despertar sobre exatamente essa questão, compaixão, tolerância, e para que nós sejamos plenamente felizes. Ele foi, porque a gente perdeu ele há 2 anos atrás, mas nessa existência, porque tudo que ele fez vai ser eternamente
reverenciado, porque é muito incrível quando você conhecer essa figura. Presidente da Soka Internacional, associação budista em plena atividade em prol da paz, cultura e educação, com membros em mais de 190 países e territórios no mundo todo. Ele publicou mais de 100 livros sobre o budismo e recebeu o Prêmio da Paz das Nações Unidas em 83. Também foi agraciado com inúmeros títulos de honoríficos de instituições acadêmicas e de pesquisa em diversos países, entre o Reino Unido, China, Brasil, Estados Unidos e no mundo inteiro, na verdade, né? O Daisaku Ikeda, ele foi até 2 anos atrás, estava sendo considerado o maior pacifista vivo da atualidade. Então, o que acontece? A ideia é que a gente possa conversar um pouco, intercalando os chacoalhe com uma entrevista, com alguém que eu trago aqui que tem a ver com a minha vida, que a gente possa chacoalhar a nossa vida, porque, principalmente, a ideia do chacoalhe é que você reflita, que você chacoalhe a sua vida. Você vem aqui também tomar um café com a gente, tomar um chá, tomar um suco de jussara produzido pelos as mudas e as jussaras pelas comunidades guaranis que a gente tem o contato, né? Então, é importante que você desperte, que você chacoalhe a vida, a sua vida, porque é o bem mais precioso que a gente tem e a gente cria a nossa realidade. Se você está numa realidade que você não curte muito, você criou ela. Em algum momento você criou. Então, essa filosofia do humanismo faz com que a gente perceba que a gente pode, neste momento, criar uma nova história. Então, o que eu estou vivendo, eu posso, que seja bom ou que seja ruim, na verdade já é o resultado do que eu criei lá atrás. Então, se agora a criação dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas ações, vão criar o meu futuro, que futuro eu estou criando? O que está saindo da minha boca? O que está indo para frente? O que eu estou levando? Angústia, lamentação, felicidade, alegria, prosperidade, abundância. O que eu estou levando para frente? Então é uma provocação para você. Aqui no meu ateliê, na minha casa, eu recebo as pessoas. Então eu tenho uma área, né, uma parte daqui, aliás, né, é o conjunto, é uma pousada também que você pode vir se hospedar e a gente trocar umas ideias e chacoalhar a vida juntos aqui, tá bom? A gente está em Iguape, no extremo sul do estado de São Paulo, e a gente tem muita riqueza natural, cultural, histórica, arqueológica. A minha arte é toda baseada na arqueologia dos povos originários, primitivos, dos sambaquis. Então eu recriei pedra para dizer para você que nada é impossível. É isso mesmo. Eu venho experimentando nesses últimos 16 anos uma filosofia que me dá a noção de que nós criamos tudo o que vivemos. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que mudar de dentro para fora. Não esperar que alguém venha realizar ou mudar a nossa vida, tá? Então, assim, a gente cria as condições para que a gente encontre as pessoas certas, para que a gente desperte para o que realmente é interessante e importante. A gente tenha condição de mudar tudo, se a gente quiser, mas só se a gente quiser. Tá? Então, nesse chacoalhe de hoje, deixa eu, aliás, tomar um pouquinho de chá. Hoje eu tô tomando um chazinho quente, porque deu para perceber que eu tô aqui, ó, toda quentinha e escondidinha aqui, né, diante do meu Goronzon. Deixa eu tirar esse aqui. E o que acontece? Conversando aqui com você um pouco, por quê? Tá frio. E o inverno tá chegando, mas ainda estamos no outono, né? Mas eu particularmente não sou muito do inverno, né? Eu prefiro mais verão. E por isso, muitas vezes, o inverno ele me ajuda muito a despertar para aqueles momentos difíceis que a gente passa. Então, o que acontece? O inverno ele traz uma dureza, um momento de recolher, um momento de a gente fazer coisas que tem a ver com o inverno. Só que na sociedade que a gente vive, é muito difícil, né? A gente conseguir fazer aquelas coisas que a gente acha que são
de inverno. A gente tem que seguir muitas vezes uma regra, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, né, coisas que a sociedade já impôs pra gente e a gente vai no fluxo muitas vezes, né? Porque não tem muito que você para onde correr muitas vezes. Mas será que não mesmo, né? Então eu vou me pautar em duas perguntas, uma pergunta e uma resposta do Unger pro Daisaku Ikeda. E vamos voltar lá no título, né, do princípio humanístico, né, o diálogo sobre a compaixão e a tolerância. E isso tudo tem a ver com o nosso chacoalhar de hoje. Então, assim, usando essa experiência de quanto o Unger conhecia o Daisaku Ikeda e o quanto o Daisaku Ikeda conta para ele sobre por que ele se tornou, né, humanista, por que ele foi atrás dessa filosofia, e provocando você a conhecer um pouquinho mais dela também, porque o despertar dele foi um, o meu foi outro, né? Se vocês acompanham, vocês sabem aí pelos outros programas nossos, né? Mas se você não sabe, eu vou contar um pouquinho de novo. Mas enfim, Unger pergunta assim, né? Pro Daisaku Ikeda. Peraí, que veio um negocinho aqui. Ele fala assim, ó. A Soka Gakkai Internacional, né, a SGI, com a qual tive repetidos contatos por mais de 10 anos, é uma organização budista vigorosa que busca definir objetivos racionais para a humanidade, a partir da tradição budista e também aplicá-los no mundo real. Essa tradição é exemplificada pelo senhor Dr. Daisaku Ikeda, a partir de capacidades extensivas nos campos teológico, organizacional e de publicações. O senhor luta para expressar o valor da humanidade em nosso mundo, por meio de intercâmbios culturais internacionais, transmite a mensagem de paz com um vigor surpreendente. Para começar esse diálogo, gostaria de lhe perguntar o que o motivou particularmente. Bom, então imagina essa pessoa que, né, médico que fez lá mais de 400 livros, né, fez uma cirurgia do coração. Por que será que um médico leva a tentar criar um coração novo para dar vida para uma outra pessoa, né? Então, os estudos dele fez com que ele fosse atrás de criar uma alternativa para fazer com que a pessoa esteja viva. E a gente? O que a gente está fazendo para que a gente possa ter uma vida melhor e também olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e ter soluções e ajudar em soluções para que a outra pessoa também tenha uma vida melhor, né? Qual é a nossa função nessa existência? Qual é o nosso propósito nessa existência? Então, particularmente virando algumas chavinhas da nossa mente para o nosso egoísmo que já está exacerbado, porque nessa era eu perguntei para vocês, a humanidade está legalzinha, está todo mundo bem, eu estou vivendo bem, meus vizinhos estão ótimos, a minha família está super harmônica, né, o meu trabalho é maravilhoso, todo mundo se ajuda, é isso que está acontecendo? Bom, dentro da nossa filosofia, a gente vive numa era onde a ira, a avareza e a estupidez estão predominando. E aí, esse médico, essa figura, né, maravilhosa, o Dr. Unger, ele faz essa pergunta para o Daisaku Ikeda e mostrando tudo que o Ikeda fez nesse movimento da Soka Gakkai, que é essa organização, que é a maior ONG de voluntários do mundo, né? Todas as pessoas que entram nessa organização buscam efetivamente tudo isso que o Daisaku Ikeda também promoveu, né? Porque mesmo ele não estando fisicamente conosco, ele está em todas as ações que a Gakkai promove no mundo inteiro, porque ele ensinou a gente, ele passou o bastão para que a gente possa dar continuidade aos despertares dele. E aí, então, eu vou para a resposta do Ikeda. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha só, o Ikeda fala assim: minha experiência com a guerra foi uma importante motivação para o meu trabalho em prol da paz. Durante a Segunda Guerra Mundial, o ultranacionalismo esmigalhou a paz na nossa família.
Nossa casa foi destruída por ataques aéreos e meu irmão mais velho foi morto em combate. Apesar da minha mãe ser uma mulher corajosa, ela ficou arrasada com a notícia do seu falecimento. Mais tarde, quando as cinzas do meu irmão retornaram para nós, ela se sentou, segurando o recipiente com os ombros, tremendo de pesar. Nossa, na hora que eu li isso aqui a primeira vez, que eu comecei a ler e aí decidi fazer esse chacoalho desse jeito, meus olhos se encheram de lágrimas, sabe? Porque imagina a situação de uma mãe, né? Nós estamos no meio das mães aí, e eu decidi não ser mãe com 15 anos. Mas eu fico imaginando uma mãe receber as cinzas do seu filho morto na guerra. E o que é guerra? Para que guerra? Guerra é uma coisa que é insana, né? Como é que um ser humano continua ainda no século XXI achando que ele pode matar o outro, escravizar o outro? Gente, é tão insano isso, a gente está falando de coisas tão óbvias, mas a gente está com guerra aqui, né? Estamos com guerra no mundo e às vezes guerra dentro de casa. Né? Você está aí com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua mulher, com seu filho, e guerreando por causa da intolerância, por causa da mesquinhez, por causa da avareza, por causa de sentimentos que causam a dor. Você já pensou que pode ser você que está causando a dor? Não é fácil, né? Então, assim, eu fico imaginando essa mãe, né? E aí, imagina aquele filho que sobreviveu, indignado de ver a dor da sua mãe. E aí ele fala assim: eu sempre me lembrarei dessa cena. Em tão pouca idade, aprendi que, não importa quanto a realidade possa ser encoberta por mentiras, a guerra é um infortúnio tolo e horrendo. Então, gente, é tão absurdo, né? Tão absurdo a gente continuar tendo esse sentimento de não observar que o outro tem uma diferença de você, que o outro é importante como você, que você é importante como o outro. E aí, vamos lá, dar continuidade nisso. Uma segunda e posterior fonte de motivação para mim foi o espírito que herdei dos meus mestres da vida. Em meio à Segunda Guerra Mundial, Tsunesaburo Makiguchi, que nasceu em 1871 e morreu em 1944, primeiro presidente da Soka Gakkai, e seu pupilo, Josei Toda, que nasceu em 1900 e morreu em 1958, que é o meu mestre direto do Daisaku Ikeda, né? Lutaram para defender a filosofia do líder budista japonês Nichiren Daishonin, que foi lá de 1222 a 1282, que enfatizou a dignidade da vida. O Nichiren Daishonin, fazendo um parágrafo aqui, ele estudou todas as filosofias budistas que existiam na época e ele entendeu que o Sutra do Lótus, que foi o último sutra escrito pelo Siddhartha Gautama, lá há 3.000 anos na Índia, era o que faria a humanidade virar a chave completamente de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, o Daisaku Ikeda, o Toda e o Tsunesaburo Makiguchi são os 3 grandes mestres, líderes dessa organização, que a gente está falando, da Soka Gakkai, que promove essa dignidade da vida, que é essa lei mística que eu falo tanto, que é o Nam-myoho Renge-kyo. E aí, então, o que acontece? Vamos lá. Dando continuidade à fala da resposta do Ikeda a essa pergunta. As autoridades militares jogaram Tsunesaburo Makiguchi na prisão, onde ele faleceu. Josei Toda também foi aprisionado na mesma época, mas sobreviveu para dar continuidade ao legado de Makiguchi Sensei na luta em prol da paz. Eu me considero herdeiro espiritual de Toda Sensei. Seu desejo mais profundo era banir a miséria do mundo. Esse foi o juramento que ele fez para o seu mestre quando ele saiu da prisão e soube que o mestre dele tinha morrido na prisão, tá? Então,
Eu desejo, seu desejo, né? Voltando lá, seu desejo mais profundo era banir a miséria do mundo. Dediquei-me a realizar este objetivo por toda a minha vida. E como eu sou discípula de Daisaku Ikeda, né? O meu mestre da vida, se o propósito do meu mestre é banir a miséria do mundo, o meu propósito também é, porque foi o propósito do meu mestre. E é isso que ele me ensinou e ele me ensina. Então, o Chacoalhe também tem esse propósito. E eu estar aqui com vocês conversando é tentando mostrar um pouquinho do que eu venho aprendendo nesses 16 anos, de forma a tentar ver como é que a gente transforma a nossa realidade, porque eu acredito piamente que nós podemos fazer a paz mundial existir, porque ela começa dentro do nosso coração. Se a nossa família não está harmônica, está um caos, como é que eu quero fazer alguma coisa que faça com que a humanidade seja de paz? Primeiro eu tenho que começar dentro de casa, dentro do meu trabalho, na minha vizinhança, nas minhas relações como um todo. E eu ser a luz e o sol da transformação. Por isso que a gente acredita piamente que é possível e somos todos voluntários neste caminho, tá bom? Então, as coisas que a gente faz aqui é um pouquinho ligado a isso, tá? Um pouquinho não, é totalmente, né? Aliás, totalmente ligado a isso. Eu só tô aqui nesse ateliê, temos essa pousada, temos esse propósito de estar aqui compartilhando com você exatamente para que a gente possa estar achando caminhos, buscando caminhos. Então, quando eu tô falando, ó, eu vou mostrar para vocês. Sabe o que é isso aqui, ó? O meu ouvido, ele tá mais perto da minha boca. Então, quando eu tô falando aqui para você, eu tô ouvindo e vendo. Será que o que eu tô falando, eu tô trazendo para minha vida, né? Não adianta nada eu só ser legalzinha com todo mundo e de repente eu ser muito crápula comigo mesmo e com as pessoas que estão mais próximas a mim, eu ser terrível, né? Bom, vamos lá, que senão não dá tempo da gente terminar essas duas colocações aqui. Bom, aí ele continua dizendo assim: um terceiro ímpeto para o meu trabalho é o meu senso de missão social enquanto pessoa religiosa. Então, o senso de missão social. Né? E aí, às vezes, as pessoas me perguntam: nossa, por que você faz tanto projeto? Por que você está indo atrás, né, de fazer plantio de muda de Jussara dentro das aldeias guaranis e atrás de achar dignidade, ações que permitam com que as pessoas possam estar vivendo melhor? Bom, eu acho que é um senso social que eu acabei, na verdade, tendo ele desde antes de me tornar budista. Então, eu sempre fazia muitos projetos achando que as pessoas precisavam salvar o planeta, né? Só que eu não sabia como, então eu fazia um monte de projetos e um monte de coisas e eu acabava sempre botando os pés pelas mãos. E hoje eu venho buscando aprender como não colocar os pés pelas mãos, mas fazer coisas que sejam boas para as pessoas, começando em avaliar o meu próprio coração, se eu estou fazendo coisas mesmo boas para mim e para as pessoas que estão imediatamente ao meu redor. Então, eu estou tentando, né? E aí, assim, fazer um projeto com caiçara, projeto com quilombola, projeto com indígena e projetos sociais que façam com que as pessoas possam voltar à questão da dignidade absoluta da vida. Nós moramos no Vale do Ribeira, um lugar riquíssimo, maravilhoso, de natureza preservada, mas que tem uma dificuldade de ter o recurso financeiro. Então, a gente precisa equilibrar a questão de ter essa compreensão de que a energia do dinheiro também é importante e que a gente pode fazer alguma coisa diferente para fazer essa história aí toda, né, fluir de uma forma melhor. Vamos lá, dando continuidade, o Daisaku Ikeda fala assim: seja em forma direta ou estrutural, a violência causa grande sofrimento. A gente está aqui falando exatamente disso, né? Como é que a gente reverbera e muda essa questão do sofrimento. Em vez de apenas contemplar a dor dos outros, devemos nos levantar e praticar a doutrina budista de remover o sofrimento e conceder a alegria. Tô aqui com você no Chacoalhe exatamente para isso, para dizer para você: toma um chá, respira, avalia o que você está fazendo com você e, se você me permite, faz Nam-myoho Renge Kyo. Usa essa palavra, essa frase que é muito poderosa. Depois você vai
indo atrás de pesquisar, mais ainda a gente vai compartilhar para você ver como ela funciona. 5 minutinhos por dia para começar, para você sentir a força de mexer toda a energia que existe. É uma questão física, você mexe, movimenta energia, então a gente está falando de energia. Namyoho Renge Kyo, 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 Namyoho Renge Kyo. Respira, acalma e pensa. Não dá para eu ser feliz vendo as pessoas ao meu redor infelizes. Isso para mim sempre foi pauta. E quando eu encontrei a filosofia humanista, nossa, ela começou a fazer tanto sentido que foi uma das coisas que eu mais estudei e estudo na minha vida. Eu sou artista, mas eu fiz a faculdade de publicidade e propaganda, fiz administração, estudei, mas nunca estudei como eu estudo humanismo. Então eu me considero mais humanista do que administradora, do que publicitária, né? E artista, meu estudo foi na prática. Não estudei por livros, estudei e comecei a ser artista exatamente porque foi o caminho que eu fazia tanto na Namyoho Renge Kyo, no momento de sofrimento, que eu olhava e falava assim, que eu preciso ter um caminho, e o caminho foi a arte. Então, ser artista está sendo a oportunidade de estar aqui conversando com você, inclusive, e chacoalhar a vida para falar, cara, é possível você transformar a sua vida como eu venho transformando a minha, e isso não quer dizer que eu não tenha problemas, não tenha sofrimentos, mas o que acontece é como é que eu lido com o sofrimento, e aí é que é o grande barato e a virada da chave, né? Tenho duas opções, ou eu sofro ou eu sou alegre e feliz, né? E quando diante de um sofrimento eu passo a grudar no legal desse sofrimento, que não é tão simples assim, mas facilita, tá? Então vamos dar continuidade, já tá acabando, calma aí, segura aí que já mais alguns minutos. Então, devemos nos levantar e praticar a doutrina budista de remover o sofrimento e conceder a alegria. Ações compassivas constituem o espírito do budismo Mahayana. Nichiren Daishonin, a quem nós da Soka Gakkai reverenciamos e não adoramos, nós reverenciamos, nós agradecemos, nós estudamos para entender o que esse cara fez e trouxe para nós, tá? A quem nós da Soka Gakkai reverenciamos ensinou esse espírito no tratado, estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da terra. Existe um tratado que ele escreveu que fala como é que a gente faz esse processo de transformação. Não é possível obter salvação pessoal enquanto ignoramos de modo egoísta a miséria imposta aos demais pela ameaça da violência. Como é que você vai ser feliz, minha amiga, meu amigo, pode me dizer? Todos aí. Como que a gente pode ser feliz vendo o outro ser violentado? Vendo a guerra sendo realizada, vendo a falta de respeito à dignidade da vida. Você pode me dizer como é que a gente pode ser feliz? Tá lá, legal, minha vida é linda, maravilhosa. Como? Então a gente precisa, na verdade, tá bem, ser feliz sim, e buscar eliminar esse processo na sociedade, com as nossas ações. E não é muita loucura. Não é ir lá e... Não. É na sua ação, no dia a dia. É isso mesmo. A guerra é a forma mais desumana de tal ameaça. Bom, isso é o final do que o Daisaku Ikeda fala. E olha só, gente, foram duas... A pergunta e a resposta deu o nosso chacoalhe de hoje. Então, para a gente encerrar, eu vou dizer para você o seguinte... Toma um chá, respira e faz o seguinte, reavalia, se ouve, veja quem você é neste momento, se permita entender qual é o teu propósito. Recita Namyoho Renge Kyo, toma um chá, vamos lá fazer a revolução humana, de uma única pessoa será capaz de transformar o destino de todo um país e também de toda a humanidade. Isso quem disse foi Daisaku Ikeda. Até o próximo programa. Muita gratidão. E é isso aí. Beijo. Oi, eu sou a Lida Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada. É a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar.
com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente.